Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Professor do Século XXI, a Tecnologia na Sala de Aula. Neste episódio, nós vamos partilhar com vocês mais uma ferramenta digital que permite criar atividades e diversificar os nossos questionários com os nossos alunos. Essa ferramenta é denominada de Quizaliz e está disponível em www.quizaliz.com. É uma ferramenta que tem uma versão gratuita, que atende muito bem às necessidades da rotina diária de um professor, mas também tem versões premium com outro tipo de funcionalidades. Tem uma forma de acesso para os alunos no Student Login e uma forma de acesso para os professores Teacher Login. À semelhança de qualquer outra ferramenta, em primeiro lugar, o professor precisa de fazer um registro. Esse registro ou essa forma de acesso pode ser feito usando uma conta do Google, uma conta da Microsoft ou um endereço de e-mail e definindo uma password. Acessando então à nossa ferramenta, temos o painel inicial, que é o painel de boas-vindas, que nos permite visualizar as nossas turmas, adicionar uma nova turma ou editar as turmas que já temos. Temos aqui o My First Class, que é uma turma criada por defeito, que nós podemos verificar as funcionalidades e o que é que nós podemos fazer dentro da nossa turma. Então, nesta turma nós temos a possibilidade de Assign New Activity, que significa passar uma nova atividade para a nossa turma, para os nossos alunos, ou criar um novo quiz, um novo questionário. Se nós optamos por fazer o Assign New Activity, temos aqui dois submenus, Discover and My Library. My Library vão aparecer os recursos que nós já utilizamos, os quizzes ou as atividades que nós já disponibilizamos, que nos permitem reutilizar, se assim entendermos, mas permite-nos também, mais uma vez, criar um novo quiz, permite-nos fazer upload de ficheiros em PDF e, a partir daqui, disponibilizar aos nossos alunos, de um vídeo do YouTube ou até mesmo de um link da internet. Uma outra forma é nós utilizarmos o banco de recursos. Se formos ao Discover e colocarmos, por exemplo, o tema tecnologia e dermos um Enter, vai-nos aparecer os recursos que estão relacionados com a tecnologia. 440 resultados, por exemplo. Então, escolhendo um aleatoriamente, eu posso verificar o que é que existe nesse recurso. Posso, inclusive, fazer play no momento. Então, eu olhei o recurso, quero usá-lo de imediato, então faço play this quiz. Posso fazê-lo logo no imediato. Mas posso definir essa atividade para ser passada para os nossos alunos posteriormente. Então, se eu fizer, por exemplo, Start a Class Game, temos aqui um conjunto de opções onde eu posso definir as condições em que essa atividade vai aparecer para os meus alunos. Então, Play in Class, temos três possibilidades de fazer a atividade em sala de aula, de fazer a atividade como trabalho de casa ou de usar para uma avaliação mais formal, como uma prova ou um teste, ou um exame. Então, eu posso permitir jogar no momento ou programar fazendo um planejamento, por exemplo, para que essa atividade seja feita, por exemplo, numa aula durante a próxima semana. Então, eu posso programar e coloco aqui a data e a hora em que essa atividade vai iniciar e a data e a hora em que essa atividade vai terminar. Tenho aqui uma opção que é o Mastery Mode, que me permite que os alunos consigam ir respondendo a todas as questões, mas para que eles terminem a atividade, eles têm que acertar em todas elas, ou seja, para obrigar o aluno a acertar até submeter a atividade. Tratando-se de uma tarefa mais informal, que é uma atividade de sala de aula ou trabalho de casa, podemos habilitar ou não o uso de música de fundo, por exemplo, nos dispositivos em que os alunos estão a responder à nossa atividade, permitir mostrar o tempo de cada questão que eles têm para responder, definir o número de tentativas, eu posso definir como critério que os meus alunos podem responder as vezes que quiserem, então, ilimitado, como posso dizer que eles só podem ter uma ou outra. Posso, por exemplo, construir um quiz e definir que o aluno só tem que responder, por exemplo, a 3 questões de um conjunto de questões que eu coloquei, ou responder a todas, portanto, depende do que o professor quiser fazer. Alterar a ordem das questões, permitir que os alunos visualizem ou não os seus resultados, permitir que os alunos tenham acesso ao feedback, porque na construção do questionário
O professor pode dar feedback, então eu posso permitir que os alunos visualizem esse feedback ou não, e habilitar ou não a resposta correta, que em algumas situações pode ser útil que o aluno não saiba de imediato qual é a resposta correta. E ainda a possibilidade de adicionar um comentário à atividade. Temos o mesmo conjunto de definições para passar a tarefa como trabalho de casa, mas temos algumas alterações se for para uma avaliação mais formal. Numa avaliação mais formal, nós podemos definir também a data de início e de término dessa avaliação. Posso habilitar a possibilidade do aluno navegar pelas questões antes de submeter, ou seja, possibilitar que o aluno passe uma questão sem a ter respondido e depois volte atrás, ou que ele tenha que responder na sequência. Depois temos aqui a possibilidade de alterar a ordem das questões. Temos a possibilidade de deixar que o aluno verifique ou não o tempo que tem para cada questão. Reparem que aqui, como é uma avaliação mais formal, já por defeito não deixa ter música de fundo, para o aluno estar mais concentrado. O aluno terá apenas uma tentativa para responder, terá que responder a todas as questões, então a própria ferramenta já faz essa pré-definição consoante a formalidade ou não da nossa avaliação. Então, são algumas definições e vantagens que a ferramenta pode permitir. Reparem que eu posso também buscar um recurso já existente e posso partilhar o link, posso fazer impressão, posso editar as questões, ou seja, eu posso usar a atividade conforme eu encontrei, mas posso usar apenas algumas das questões e alterar, por exemplo. Então, são algumas das vantagens que temos dentro dos recursos. Cá em cima temos Activity List, que é onde aparecem as atividades que nós temos e que estamos a criar. Mastery é a possibilidade de nós conseguirmos criar todo um curso, então eu posso fazer uma atividade pontual, criar um quiz pontual, mas posso estruturar, por exemplo, todo um curso. Então, para isso eu vou selecionar o currículo, a disciplina, o ano escolar e vou construir esse curso que fica disponível e eu vou passando as atividades para a minha turma à medida que eu achar que é conveniente. Depois temos aqui o Gradebook, onde vão ficar registadas as notas dos nossos alunos em todas as atividades e, portanto, eu consigo ter acesso a essa informação. E vamos agora verificar como é que eu posso criar um quiz. Portanto, temos as diferentes atividades, mas podemos criar um quiz. Então, para criar um quiz, fazemos Create New Quiz. Então, ele abre uma nova janela, que é o Quiz Editor. Podemos dar um título ao nosso quiz, por exemplo, sobre tecnologia. Podemos adicionar uma imagem e é opcional, portanto, eu posso adicionar ou não uma imagem. Depois temos aqui a possibilidade de Align Quiz to Standard on a Topic, então eu posso verificar dos currículos que existem e standardizar de acordo com essas definições, ou deixar como eu quero construir, sem usar nenhum tipo de Proforma Standard. E temos aqui então a possibilidade ainda de trazer Import from a Spreadsheet. Então eu posso ter algumas questões num ficheiro e posso ir buscá-las, por exemplo, de uma folha de cálculo, de um Word, ou do próprio Quizlet, porque eles trabalham também em sintonia. Então eu posso ir buscar questões de outros recursos ou adicionar manualmente as minhas questões. Então, se eu quiser adicionar, faço Add New Question. E temos aqui um conjunto de possibilidades que precisamos de explorar. Primeiro, temos aqui a duração. O tempo mínimo são 5 segundos, o tempo máximo são 5 minutos. Então, por defeito, ele seleciona 30 segundos, mas o professor pode alterar, ou quem está a construir o questionário, pode alterar este tempo. E temos aqui 1, 2, 3, 4 possibilidades de questões. Todas elas vão nos permitir ter questões de seleção, por exemplo, onde eu escolho uma resposta correta e coloco as restantes erradas, que já vamos explorar. Mas algumas delas têm algumas potencialidades. Por exemplo, o Math Mode. Se eu habilitar o Math Mode, vai-me permitir incluir equações mais específicas, como as disciplinas de Física, Matemática e Química, por exemplo. Então, se eu não tiver o Math Mode habilitado,
e eu precisar de colocar fórmulas, vou ter mais dificuldade, então, ou não vou conseguir mesmo. Então, se eu precisar de usar equações específicas, devo usar o Math Mode. Depois temos aqui Use Images, ou seja, se eu quero uma questão de escolha múltipla com imagens, então eu tenho que habilitar esta possibilidade, que me permite introduzir imagens, quer no enunciado da pergunta, como nas próprias respostas. Então, se eu quiser ter imagens, tenho que habilitar esta opção. Tenho ainda a possibilidade de colocar um áudio, então se eu quero que os alunos respondam a uma pergunta sobre um áudio que eles têm que ouvir, então eu tenho que habilitar esta opção para conseguir fazer o upload do áudio para a minha atividade. E tenho aqui a opção Text to Speech, que permite, e isto pode ser útil para alunos com necessidades especiais, por exemplo, que o próprio computador faça a leitura da pergunta para o aluno. E a mesma da resposta, que há alguns alunos que possam ter dificuldade na leitura ou alguns alunos têm algum tipo de necessidade especial, pode permitir que o aluno não só leia, mas que ao mesmo tempo o próprio aplicativo faça a leitura da questão para o aluno e das próprias respostas, dando a possibilidade de escolher entre 4 línguas. Obviamente que só está disponível em 4 línguas, que são o inglês, o espanhol, o francês e o alemão. Então, para estas línguas, trabalhar, por exemplo, com língua estrangeira é uma utilidade e que pode ser vantajosa. Então, estas são algumas opções que temos que ter em conta para a construção das nossas questões. Então, vamos, a título de exemplo, uma questão normal, sem imagens, sem o uso de algum tipo de recurso específico, por exemplo, o que é a tecnologia, ou então quais as vantagens, qual a vantagem da tecnologia na sala de aula. Então, vamos pôr, por exemplo, esta pergunta só a título de exemplo. Aqui nós identificamos a resposta correta, portanto, temos que dar no mínimo 2 respostas, pelo menos uma certa e uma errada, portanto, no máximo 4, como nós podemos ver aqui. Neste campo nós colocamos a correta, por exemplo, a vantagem da tecnologia na sala de aula pode ser auxiliar ou complementar as estratégias do professor, por exemplo. E aqui, por exemplo, podemos pôr, por exemplo, aprender mais rápido, só mais rápido. Ou, por exemplo, minimizar o trabalho do professor, que não é o caso, né? Então, vamos colocando aqui no máximo até 3 opções incorretas. No mínimo uma certa e uma errada e no máximo 3 erradas. Temos aqui a possibilidade de adicionar uma explicação, que é opcional e que depois nós podemos habilitar que o aluno consiga visualizar ou não essa explicação, que é o feedback, e ainda podemos categorizar. Por exemplo, dizer que esta questão é sobre tecnologia, que pode ser útil, por exemplo, quando nós estamos a trabalhar ou a construir todo um curso e queremos construir diferentes conteúdos. Então, quando eu quero depois escolher um conjunto de questões, será útil termos categorizado, se eu quiser, por exemplo, elaborar uma atividade sobre um conteúdo específico. Então, vamos adicionar uma nova questão, já colocámos uma, e reparem que está aqui, é uma outra questão, e vamos pôr só a título de exemplo uma outra. Portanto, se eu quisesse perguntar quanto é 2 mais 2, só a título de exemplo. Então a resposta seria 4, eu podia pôr aqui 1, 2 e 3, e tenho o mesmo conjunto de possibilidades para cada uma delas, não é? Uma resposta correta, no máximo até 3 incorretas, ou seja, perguntas até no máximo de 4 opções, posso adicionar feedback, posso classificar como subtópico e tenho a especificidade das questões. Adicionar a questão. Reparem que depois nós temos o nosso quiz elaborado, temos aqui a possibilidade de Save to My Library, então ele vai guardar na livraria, já diz aqui Quiz Saved, e depois temos a possibilidade,
cá está ele, tecnologia, de ir lá novamente e podemos agora play this quiz. Então, ao fazer play this quiz, nós vamos partilhar o questionário com os nossos alunos. Então, vamos partilhar o quiz, fazemos o start e cá aparecem as nossas questões com o tempo e em contagem decrescente. E então os alunos respondem no seu dispositivo e vai passando para a questão seguinte até chegarmos ao final do questionário. E desta forma nós conseguimos elaborar o questionário. Reparem que este é o layout que aparece, o aluno seleciona. Temos sempre a possibilidade daquelas definições de atividade que vimos no início, de definir para ser jogado mais tarde, por exemplo. Podemos partilhar o link, podemos imprimir, editar as questões, atribuir a tarefa para ser feita na hora ou como trabalho de casa. A partir do momento em que os alunos respondem, vamos ter aqui no Gradebook as notas das suas atividades, ok? E esta é uma ferramenta que pode ser bastante útil também e que nós podemos então criar quizzes, criar atividades, e reparem que não precisa de ser apenas um quiz, pode ser descarregar um PDF, por exemplo, em que os nossos alunos podem estar a verificar e a ler um documento, visualizar um vídeo, explorar uma página da internet e, portanto, posso utilizar essas atividades e, ao mesmo tempo, construir questionários para os nossos alunos. E essa ferramenta permite-nos, então, como nós vimos, fazer a associação direta com o Google Classroom ou passarmos o link ou o código para os nossos alunos para eles responderem à atividade, seja em sala de aula, de forma presencial, de forma remota ou até mesmo como tarefa de trabalho de casa. Esperemos que esta ferramenta vos possa ser útil, que possam utilizar nas vossas aulas e já sabem, qualquer dúvida que tenham é só entrar em contato connosco. Encontramos-nos no próximo episódio.